Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso curso avançado do Apocalipse. Aqui nós estamos estudando semanalmente um capítulo desse livro tão importante da Bíblia que é o Apocalipse. Se você já participa com a gente, seja bem-vindo. Pegue a sua Bíblia, o seu material de anotação, que nós vamos estudar mais alguns assuntos importantes hoje. Mas você que está chegando pela primeira vez, também seja muito bem-vindo. Vamos estudar a Bíblia juntos? Então, para participar, você só precisa realmente estar com a sua Bíblia aberta, pode ser no celular, ou, de repente, se você está assistindo isso depois também, pegar o material de anotação, que nós já vamos começar a estudar. Hoje eu quero apresentar para vocês o jornalista Felipe Lemos. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Liane. O Felipe é quem nos guia aqui durante os estudos, né? Que nos dirige, que traz as informações. Felipe, na semana passada, no episódio anterior, nós estudamos 4 selos do capítulo 6, né? E hoje faltam aí mais alguns, faltam 3 para fecharmos 7. Exatamente. A gente vai recapitular um pouquinho hoje esses 4 selos e vamos avançar e compreender os outros 3 também. Então vamos lá. Lembrando que você de casa pode participar conosco. Na verdade, nós queremos as suas perguntas, as suas dúvidas, justamente para a gente construir esse diálogo aqui, esse estudo aprofundado do livro do Apocalipse. Para começar, nós vamos fazer uma oração, né, Felipe? Vamos orar, com certeza. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos mais uma vez de abrir a sua palavra, estudá-la e compreender como vivê-la a cada dia. Que essa revelação dada no contexto da história, no tempo de João, também faça sentido no nosso tempo, na nossa vida e na nossa realidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, então vamos ao estudo, né? Hoje vamos concluir o capítulo 6 do livro do Apocalipse, que fala dos 7 selos. A gente já estudou 4, e eu quero fazer uma breve recapitulação para a gente não perder nenhum tipo de informação importante. Aqui é uma recapitulação desses 4 primeiros selos. Apocalipse 6, verso 2, apresenta, verso 2 e verso 3, aliás, verso 2 apenas, vai apresentar o cavalo branco. O primeiro selo está associado ao cavalo branco. É o período da igreja apostólica do primeiro século, né? E aí nós temos um paralelo com as cartas às igrejas, principalmente com a carta à igreja na época de Éfeso. E ali nós compreendemos basicamente que o primeiro selo do cavalo branco diz respeito à igreja no período em que ela levava a mensagem de maneira pura, aquela mensagem realmente deixada por Cristo, sem nenhum tipo de distorção. Este é o período caracterizado pelo cavalo branco do primeiro selo. Então, fica mais ou menos seria o equivalente ao primeiro século da era cristã. E é importante a gente compreender que nesse período os discípulos e os primeiros apóstolos sofrem, é claro, dificuldades, eles têm algumas tentativas de diluição dessa mensagem, mas eles se mantêm firmes. Eu vou passar aqui um pouco mais rápido, porque nós estamos fazendo uma recapitulação. O segundo selo, que está apresentado no capítulo 6, versos 3 e 4, ele vai falar do cavalo vermelho, o segundo selo que está ligado ao cavalo vermelho. O que acontece? Esse período é um período caracterizado principalmente pela perseguição sistemática que acontece aos primeiros cristãos. Por isso a cor do cavalo é vermelha. Ou seja, existem perseguições em vários níveis. O cristianismo ele enfrenta perseguições primeiramente dos judeus. Isso fica bem claro, você vai com certeza lembrar dos episódios da história de Paulo, de Silas, por exemplo, em Atos. Barnabé, você vai lembrar também da história de outros discípulos como Tiago. Eles sofrem uma perseguição, principalmente na época dos judeus. Um pouquinho depois, acontece a perseguição sistemática por parte do Império Romano. Então tem um período mais caracterizado por essa perseguição sistemática, e esse é o período, então, apresentado ali do cavalo vermelho do segundo selo do livro do Apocalipse, capítulo 6. Só que
Agora eu já fui para o cavalo preto, mas eu quero só lembrar ainda que na época do cavalo vermelho, ou do segundo selo, o cristianismo já começa, de alguma maneira, a ter uma relação com o Estado. Que Estado que era? O Império Romano. E por essa relação, o cristianismo acaba perdendo a sua originalidade, principalmente perdendo a sua essência em alguns princípios, por conta dessa aliança com o Estado. E esta aliança vai se aprofundar no período caracterizado pelo cavalo preto ou pelo terceiro selo, que é o que está aqui no quadro. Então, eu estou passando rapidamente alguns conceitos, porque no terceiro selo com o cavalo preto, o cristianismo ele entra mais fortemente, principalmente a partir do terceiro século em diante, pela época medieval, ele começa a entrar num período em que os ensinos, tais como foram deixados por Cristo, se perdem, se descaracterizam, não são mais aqueles, a tradição começa a substituir, e essa tradição que influencia o cristianismo é uma tradição de origem pagã, porque é assim que o Império Romano compreendia. Então, há uma mistura de paganismo e de ensinos cristãos, mas acaba prevalecendo um outro tipo de ensinamento que é um pouco dos dois. Isso é o que prevalece na igreja cristã medieval, que é caracterizada pelo período do terceiro selo, né, ou o cavalo preto. E aí, finalmente, eu estou passando aqui para chegar ao cavalo amarelo, ou quarto selo, versos 7 e 8 do capítulo 6. No quarto selo, nós vemos o quê? Um aprofundamento dessa diluição dos ensinos do cristianismo, dessa contaminação, nós poderíamos colocar dessa maneira. E é muito interessante que a cor do cavalo tem a ver com algo apodrecido. E, de certa maneira, o amarelo, no caso, né? Isso tem a ver realmente com a perda praticamente completa da essência do cristianismo, tal como foi deixado lá no período apostólico, primeiro século. Então, o cristianismo vai perdendo realmente a sua identidade, vai se tornando algo diferente, ele já está bastante unido com o Estado, então ele tem poder político, e o que acontece? Por termos um cristianismo com força política, com poder político junto, há uma perseguição sistemática, veja só, aos próprios cristãos que não aceitam esta união entre igreja e Estado. Então, é muito importante compreender que no período medieval não há apenas digamos assim, uma perda da essência do cristianismo. Além da perda, há uma intolerância e uma perseguição a quem não concorda, a quem se mantém fiel, e a história vai mostrar, tanto nas cartas às igrejas, quanto no período dos selos, há uma menção daqueles que resistem a isso, daqueles que se mantêm fiéis à Bíblia, tais como foram os ensinos deixados por Cristo. Esses que se mantêm fiéis sofrem perseguição, sofrem intolerância, sofrem o ataque de um poder que agora não é apenas religioso, é um poder político também. Então, nós temos um cristianismo unido exatamente com o Estado. E agora, nós vamos passar, estou passando aqui, nós vamos passar então agora para o estudo propriamente do quinto, do sexto e do sétimo selo. E aí nós vamos concluir Apocalipse capítulo 6. Vamos ler então versos 9 a 11. Nós estamos no capítulo 6, nós vamos ler os versos 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Vamos entender esse texto. Aqui nós temos alguns elementos importantes. Havia 2 altares no santuário terrestre. Um de sacrifício no átrio exterior, o pátio exterior do santuário, né?
do templo e outro era o altar do incenso. Então são dois altares, né? Um de sacrifício no átrio e outro de incenso, com funções diferentes. Provavelmente aqui João está falando do altar de sacrifício por conta da analogia com o sangue derramado. Então, o que estamos falando aqui é do altar de sacrifício. E aqui tem uma alusão à tribulação das perseguições aos cristãos na Idade Média. A dádiva das vestiduras brancas tem a ver com o período do juízo investigativo, quando os mártires são vindicados, mas a execução do juízo ainda não ocorreu. Vamos explicar o que é isso, né? Do que nós estamos falando. É interessante porque o que acontece? Você tem a perseguição sistemática na Idade Média, não é aquela do Império Romano mais, é da Idade Média, quando o cristianismo medieval persegue aqueles que se opõem, aqueles que se mantêm, digamos assim, compreendendo a Bíblia tal como eles receberam da época de Cristo. Quando há essa perseguição, pessoas vão sendo mortas, há todo um movimento. Nós estudamos um pouquinho, quando nós lemos sobre as cartas das igrejas, nós estudamos sobre a Inquisição, são todos movimentos desse período. Mas o que acontece? Aqui é dito que eles vão receber vestiduras brancas. Em que contexto? Eles vão receber vestiduras brancas porque eles vão estar, digamos assim, puros diante do julgamento de Deus. Depois nós vamos estudar com mais calma qual é o período que começa esse juízo da parte de Deus. Daniel e Apocalipse vão explicar isso combinados, em que período isso inicia. Mas por hora é interessante compreender que as pessoas que são salvas, né, elas recebem vestiduras brancas, elas recebem os méritos de Cristo e por isso que elas são salvas. É essa a representação das vestiduras brancas. É esse o significado dessa roupa branca que elas recebem. Embora elas tenham morrido aqui, tenham derramado sangue, elas são revestidas ou são vestidas com vestiduras brancas. Aqui tem uma questão de linguagem que é importante a gente compreender. A palavra número não aparece no original em grego. Então o sentido ali é de que os mártires debaixo do altar deveriam descansar até que os seus conservos pudessem ser completos com relação ao seu caráter. Então não é muito no sentido de contagem de pessoas, mas sim que o caráter deles ficasse completo. O termo em grego é pleró, com o sentido de tornar completo. Eles descansam, então, até a ressurreição com a volta de Jesus. Esse é o sentido esse é um dos principais sentidos que nós podemos ter em termos de compreensão em relação ao que significou esses mártires terem essa, digamos assim, essa espera, né? Parece que é uma espera até que se complete o número, mas é até que se complete o caráter, né? Então, é evidente que aqui está falando de mártires que aguardam pela ressurreição de Jesus. Eles não estão vivos agora, mas eles aguardam a ressurreição de Jesus, que vai acontecer quando Jesus retorna. Ele vai ressuscitar aqueles que foram fiéis a Ele. Evidentemente vai ressuscitar os que estão mortos. E nesses mortos estão os mártires, aqueles que sofreram por amor ao Evangelho. Agora nós vamos... Essa mais ou menos é a ideia do quinto selo, tá? O quinto selo não tem a ver com cavalo, então ele é um selo que está ligado a esse período. E isso é muito interessante, porque é um período... Aqui, né, não é só um período, a gente falou um pouquinho sobre isso. Os selos, eles destacam outros aspectos da história do cristianismo. Vocês podem lembrar que quem estudou os capítulos 2 e 3, e está tudo disponível em apocalipse.com, vocês podem conferir depois lá, tanto a aula quanto a apresentação em formato de PowerPoint, vocês podem compreender que no estudo dos capítulos 2 e 3, nós vamos encontrar menções ao período do cristianismo medieval, que persegue, que mata, que é intolerante. Nós vamos ver a resistência que teve com a reforma protestante, mas que não deixou de haver uma perseguição. Aqui nos selos, principalmente nesse quinto selo, há uma ênfase em mostrar que estas pessoas que resistiram, que foram fiéis, elas terão uma recompensa eterna. Elas ressuscitarão. Então, é muito interessante porque é colocado um elemento muito importante de esperança. Isso tem muito a ver com a nossa realidade hoje, porque nós também podemos sofrer aqui
por conta da nossa fé, das nossas crenças, das nossas convicções e dos nossos princípios, mas nós temos a certeza baseada na própria palavra de Cristo de que nós vamos um dia, se morrermos agora, poderemos ser ressuscitados um dia quando Ele retornar. E essa é uma esperança muito bonita para aqueles que esperam no Senhor, para aqueles que são fiéis a Ele. Então, esta imagem, esse simbolismo está muito presente no 5º selo do livro do Apocalipse, capítulo 6. Eu não preciso ler aqui, mas depois leia João capítulo 14, versos 1 em diante, onde há uma promessa explícita de Jesus dizendo que Ele vai preparar um lugar para aqueles que forem fiéis a Ele. Isso é muito bonito e é muito compensador saber que a vida não termina aqui e que mesmo diante de perseguições e provações, nós teremos uma bênção no final. Agora vamos aos versos 12 a 17 do capítulo 6. É o 6º selo. Agora, leve em conta que nós estamos avançando na história. Então, Igreja Medieval é o período medieval, vai até mais ou menos o começo, vamos colocar um ponto de partida da Reforma Protestante como 1517, quando Martim Lutero afixa as 95 teses sobre a justificação pela fé no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Vamos pegar mais ou menos esse período daí para frente como o período da Reforma, e depois da Reforma tem mais. Vamos ler o que diz os versos 12 a 17 do capítulo 6. Eu vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que vai poder se suster? Depois nós vamos falar sobre o verso 17, e você vai perceber que essa resposta ao verso 17 é todo o capítulo 7. Mas vamos lá. Agora nós entramos numa parte que fala sobre os sinais do tempo do fim. Por que sinais do tempo do fim? Porque vamos fazer o seguinte raciocínio. A igreja cristã vai sendo descrita, vamos dizer assim, pelos selos. Primeiro selo, um período, segundo, terceiro, quarto. Aí no 5º selo, nós vemos uma ênfase na perseguição àqueles que foram fiéis, mesmo quando a igreja cristã medieval perseguiu. Eles se mantêm firmes. Mas o que acontece depois da Reforma Protestante? A Reforma Protestante não foi o fim de tudo. O que acontece depois? Vem a Contra-Reforma, que é a parte da contradição da própria Igreja Católica, rebatendo aqueles principais pontos da Reforma. E depois disso, o que acontece? Depois disso, nós vamos ter o início de um período que a Bíblia vai apresentar como tempo do fim. Um período em que há algumas características importantes. Elas são bem descritas nas cartas às igrejas, principalmente as últimas cartas. Se você lembrar ou quiser conferir no capítulo 13, você vai ver que os períodos da igreja em Sardes e Filadélfia mostram que não foi apenas uma reação ao cristianismo, não foi apenas uma reação ao cristianismo medieval. Houve, na verdade, um retorno à palavra de Deus. Lembre-se sempre que durante o período medieval, a Bíblia foi deixada de lado, ela não foi mais acessada pela maioria das pessoas, ela não foi tornada conhecida e, portanto, nem os seus princípios e ensinamentos. Com a Reforma há um resgate de uma parte disso, porém não é completo esse resgate. E aí, então, a partir do século XVIII, começa a haver um retorno à palavra, um retorno mais sistemático e significativo. E esse período é marcado por sinais, digamos assim, físicos no mundo. E é essa menção que aparece no 6º selo. Então, o grande terremoto aqui, de 1755, de Lisboa, que não foi o maior terremoto que já houve, mas ele é um grande terremoto significativo em questão de tempo e de cronologia. Ele acontece após o período, ou já mais para o final do período medieval, já época de iluminismo.
Em 1755, aí nós temos também um outro evento que aqui é mencionado, escurecimento do Sol. Em 1780, em Nova York, escurecimento da Lua na mesma data. E esses dois últimos eventos ocorrem em lugares onde a compreensão profética crescia. Mas que lugares? Mas que lugar era esse onde a compreensão profética crescia? Estados Unidos. Vamos entender. O que tem a ver isso? E será que o Antigo Testamento fala alguma coisa disso? O que há de relação com esses sinais físicos e a Bíblia? Vamos ler Joel, no Antigo Testamento, capítulo 2, versos 30 e 31. Veja como esse momento aí, ele não é um momento fora de contexto. Pelo contrário, existe base para nós encontrarmos alguns elementos presentes aqui no próprio estudo que nós estamos fazendo aqui. Joel capítulo 2, versos 30 e 31. Diz assim: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então você vê que há uma analogia aqui de que antes do dia do Senhor, e aqui nesse sentido é a volta de Jesus, boa para aqueles que esperam e ruim para aqueles que não esperavam, mas o fato é de que é a volta de Jesus. E antes disso, então, há sinais físicos também confirmados por Joel. Apocalipse 16, verso 18, nós não estudamos ainda esse capítulo, mas ele faz uma menção importante do terremoto no contexto da queda final de Babilônia espiritual. Nós vamos estudar um pouquinho melhor o que significa Babilônia espiritual. Mas, por hora, é importante entender que quando este sistema contrário à vontade de Deus, contrário aos princípios de Deus, político e religioso, cai, acontece o quê? Antes disso tem um terremoto também, anunciando que alguma coisa vai acontecer. O capítulo 16, verso 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Então, período desde o clamor dos mártires, nós podemos dizer assim, até o fim dos tempos, seria esse período do sexto selo. Conseguem compreender que nós temos um período ainda pós-reforma protestante, pós-contra-reforma, em que vai se estender até o final dos tempos. Os versos 14 a 17, eles trazem uma descrição mostrando que o céu é recolhido como um pergaminho, em uma relação direta com Mateus 24, verso 19. Isso aqui tem a ver com um acontecimento ainda futuro com a volta de Jesus. Vamos ler Mateus 24, verso 19. Qual é a referência que temos ali? Mateus 24, verso 19. Vai nos dizer o seguinte, Mateus 24, 19. Lembre-se que aqui Jesus está fazendo um sermão que tem uma aplicação tanto para a destruição de Jerusalém quanto para o final dos tempos. No verso 19 ele diz assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Veja que há uma preocupação de Jesus dizer que, olha, tanto a destruição de Jerusalém no ano 70, quanto a volta dele, serão tempos difíceis, porque haverá perseguição anterior, haverá dificuldades, o povo de Deus terá limitações. Então, esse cenário é descrito por Jesus e é confirmado no Apocalipse também. Principalmente aqui, com o céu sendo enrolado como se fosse um pergaminho. Claro que isso aqui é uma figura de linguagem, né? Evidentemente, mas que isso vai significar uma mudança drástica na própria questão atmosférica, na própria questão física do mundo, mostra que algum grande acontecimento está por vir. Queda de tudo que há no mundo, né? Todos os poderes terrestres serão abalados. A reação dos perdidos à volta de Cristo é dramática. Aqui temos duas referências a Oséias e a Lucas. Lucas 23, 30, eu acho que é interessante ler. Vamos dar uma lida. Isso aqui é o contexto do tempo do fim, tá? Quando vai chegando perto da volta de Jesus. É evidente que esse período, a volta de Jesus não aconteceu ainda, mas o período que antecede já está em curso. Verso 30 diz assim: nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. É a mesma expressão de Apocalipse 16, e principalmente a mesma descrição que nós
lemos agora no Apocalipse capítulo 6. Caí sobre nós os rochedos. Quem é que diz isso? Aqueles que estão perdidos. Por quê? Porque é um momento de desgraça. Porque quem não estava esperando Jesus, ou quem não estiver esperando Jesus, para estas pessoas, a volta de Jesus não será gloriosa, não será uma alegria, não será a redenção, não será a consumação de todo sofrimento, não. Será motivo de desgraça. Isso, então, está apresentado nesse contexto também. E aí, finalmente, a pergunta final do capítulo, desse capítulo 6, ela vai ser respondida no capítulo 7. Então, isso é bem importante. Quando tem aquela pergunta ali, quem é que vai subsistir? Porque vocês conseguem perceber que no finalzinho do 6º selo, de alguma maneira, houve uma ênfase na condição daqueles que estão perdidos, certo? Ali fala, o céu vai se recolher, então as pessoas perdidas vão dizer, é melhor que caiam os montes na nossa cabeça, porque nós não suportamos. Não suportam o quê? Não suportam o que está para acontecer, que é a volta de Jesus. Então eles pedem, se escondem nas cavernas, fogem para os montes. E aí, finalmente, termina o capítulo com uma pergunta. Vai chegar o grande dia da ira de Deus. E quem é que vai se sustentar? Quem é que vai ficar firme? Pois bem, a resposta, o perfil daqueles que vão ficar firmes, a resposta está no capítulo 7. O capítulo 7 inteiro é para dizer quem é que vai ser sustentado. Qual é o perfil, qual é o caráter deste grupo de pessoas. E finalmente eu não queria deixar de terminar sem falar do 7º selo, porque afinal de contas são 7. Só que tem um detalhe. Alguns pontos que eu gostaria de mencionar aqui. O 7º selo, ele não é apresentado no capítulo 7 e nem no capítulo 6. Ele é apresentado no capítulo 8, verso 1. Então acompanhe comigo, é uma breve leitura. Olha o capítulo 8, verso 1, como é que ele começa, do Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Muitas pessoas ficam especulando a respeito disso e tudo que se fala está no plano das possibilidades. Por que está no plano das possibilidades? Bom, porque isso aqui é o 7º selo. É a volta de Jesus, é o fim. Nós não estamos vivendo isso ainda, nós estamos num período que antecede esse evento. Então, qualquer coisa que nós falarmos de maneira, assim, digamos assim, definidora, como se não houvesse nenhuma outra possibilidade, não faz muito sentido. Nós precisamos tomar um pouco de cuidado em fechar algumas questões quando a própria Bíblia não fecha isso. Não se esqueçam de que aquilo que está revelado por Deus nós podemos compreender, mas aquilo que não foi revelado por Deus ou será ainda revelado aqui nesse mundo ou na eternidade. Existe um texto, eu gosto de citar, Deuteronômio 29, 29. Olha só que interessante. É um texto que pode ser bem aplicado aqui. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas, como por exemplo, nós temos visto muitas coisas aqui no Apocalipse reveladas, nos pertencem. E a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, o que está revelado, tudo bem, vamos estudar, vamos nos aprofundar, vamos compreender e vivenciar os princípios. Mas aquilo que não está revelado, eu sei que algumas pessoas gostam, são curiosas, querem especular. Mas a especulação não vai levar você a uma maior proximidade com Deus. A especulação pode até fazer o sentido contrário. Ela pode deixá-lo mais cético e mais descrente. Então, cuidado com a especulação de pontos onde não há suficiente explicação, nem bíblica e nem histórica. Algumas possibilidades, então, desse silêncio no céu. Primeiro, poderia ser um anúncio de que a justiça divina foi plenamente executada, porque Deus, diante da injustiça, recusa-se a guardar silêncio. Então, essa é uma possibilidade que alguns intérpretes de profecias falam sobre esse silêncio no céu. Segundo, esse silêncio poderia ser por causa da partida das hostes celestiais, que deixam a corte do céu para acompanhar Cristo até a terra. Isso teria um paralelo com Mateus capítulo 25, verso 31. Vamos ler. Capítulo 25 de Mateus, verso 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade,
e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Alguns podem pensar, mas Jesus, você não falou que no capítulo 4 e 5 Jesus já estava entronizado? Que história é essa? Bom, ele vai voltar, ele vai vir buscar as pessoas. Ele não vai pisar na terra, mas ele vem buscar as pessoas, são arrebatadas no sentido de que elas se encontram com Jesus nos ares, é o que fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, elas se encontram com Jesus nos ares, certo? E aí Jesus vai para a glória novamente, vai ter o milênio, nós vamos estudar isso bem no capítulo 20 de Apocalipse, elas vão para o milênio, e Jesus vai ficar vivendo com elas, e depois, finalmente, elas reinam com Cristo, e na verdade elas já começam a reinar no milênio, porque elas vão ter possibilidade de participar do julgamento. Isso nós já lemos, inclusive, em Apocalipse capítulo 3, né? Vocês estão lembrados que há uma promessa, deixa eu recapitular esse texto aí, porque a gente leu ele há poucos estudos atrás, Apocalipse capítulo 3, verso... Aqui temos o verso 21. Diz assim, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentarei com meu Pai no seu trono. Então há uma promessa de sentar-se com Jesus no trono, mas isso eu até especifiquei aquele dia, a palavra ali de vitória, de coroa, é diadema, né? É a coroa dos reis, daqueles que reinam e julgam. Porque você tem que sempre compreender que quando a Bíblia apresenta um rei vindo em glória, fazendo algumas coisas, ele está julgando também. Ele tem poder para julgar. Porque o rei e juiz na cultura da Bíblia, na cultura em que a Bíblia foi escrita, eles têm a mesma função. Ele é rei e juiz. Por isso que fala muitas vezes que Deus é juiz, que Deus é rei, porque os dois conceitos estão interrelacionados. Então, essa é uma outra possibilidade, que esse silêncio seria por causa da partida das hostes celestiais que deixam a corte do céu para acompanhar Cristo até a terra para buscar os salvos. Também pode ser uma silenciosa expectativa diante do que ainda vai acontecer em termos de explicação do próprio livro. Ponte seria uma ponte entre a abertura dos selos e o toque das trombetas, mais explicações sobre os eventos no grande conflito. Eu particularmente coloco essa possibilidade, mas eu vejo que muitos não veem muita possibilidade disso. Porém, nós temos que colocá-la também como uma opção. E, finalmente, pode ser um silêncio de pausa antes do milênio bíblico, simplesmente. Nós entendamos que aqui, as pessoas podem pensar assim, mas está no capítulo 6 do Apocalipse e já acabou a história do mundo? Pois é que aqui o Apocalipse não é como algumas pessoas imaginam, que o primeiro capítulo é o começo e o 22 é o fim, é só então no 22 que vai falar sobre a volta de Jesus. Não, a volta de Jesus, o fim dos tempos, é mencionado em várias outras partes, inclusive no capítulo 6. Então aqui no capítulo 6 você já tem uma miniatura de acontecimentos que vão desde a entronização de Cristo até a volta dele. Isso acontece nas cartas às igrejas, isso vai acontecer nas trombetas, você vai ter menção da volta de Jesus, do fim de tudo, nos outros capítulos, capítulo 12, você vai ter também menção disso no capítulo 14. Então é assim que é estruturado o livro do Apocalipse. Ele não é necessariamente, no primeiro capítulo, fala sobre, sei lá, o nascimento de Jesus, e no 22, a volta. Não é bem dessa forma. Essa meia hora no céu poderia ser uma semana literal, se fosse aplicado o princípio dia-ano de tempo profético, mas não há forte indicação para isso. Sei que algumas pessoas gostam de sustentar essa ideia, mas não existe base bíblica para você afirmar isso. Ah, mas o princípio dia-ano está dentro da Bíblia. Sim, ele está dentro, mas não é dito que necessariamente, nesse caso da meia hora, ela vai ser aplicada. Pode ser, pode não ser. Na sequência do capítulo 8, a partir do verso 2, começa a explicação a respeito das trombetas, que possuem relação direta com os selos. Quero terminar hoje um pouquinho mais cedo do que o normalmente, com um resumo dessas ideias dos selos. Quero que você compreenda claramente o que é que nós estudamos aqui nos selos. Nós lemos todos os versículos desse capítulo 6 e praticamente comentamos 90% a 95% desses versos. O que a gente compreende ao final desse estudo? Compreendemos que os selos tratam do grande conflito entre Cristo e Satanás e seu povo em meio a isso, desde a sua ascensão até o seu retorno. Então, se alguém perguntar para você, o que são os 7 selos do Apocalipse?
você não precisa tentar procurar uma explicação absurda, tentar imaginar, tentar fazer uma analogia meio fracassada, aí, meio forçada. Você pode simplesmente explicar. Os 7 selos, eles trazem o período da igreja cristã, o período que o cristianismo vive desde a entronização de Jesus até a sua volta. Mostra como o povo de Deus vai lidando com isso ao longo do tempo e como o evangelho foi sendo pregado, enfrentou perseguições, enfrentou dificuldades, sofreu a mistura de conceitos pagãos que se tornaram uma tradição. Então você pode dar uma explicação mais ou menos nesse sentido. O segundo ponto que eu queria colocar no resumo: o mesmo Cristo que protege as igrejas também se assenta no trono de Deus nos lugares celestiais. E ele cuida, e ele tem cuidado quando seu povo sofre ou é forçado a percorrer esta vida sozinho por causa da fé nele. Isso aqui tem que ficar muito claro quando a gente estuda os selos. Assim como você viu o cuidado de Deus quando nós estudamos as cartas das igrejas, você vê esse mesmo cuidado agora com os selos. Aqui você não vê Deus abandonando o seu povo. Por isso que uma interpretação apenas histórica ela é muito pobre do Apocalipse. Nós temos que entender o conceito, os princípios que estão por trás desses capítulos. Aqui tem um princípio muito importante. Deus nunca desampara o seu povo em nenhuma época. Ele se mantém ao lado do povo. Quando o povo estava pregando o evangelho tal como ele havia sido deixado, Deus estava ali. Quando o povo é perseguido, tanto pelos judeus quanto pelos romanos, Deus estava ali dando força, dando suporte. Mesmo diante das perseguições, o cristianismo não arrefeceu, não acabou, não diminuiu a sua importância e a sua relevância. Pelo contrário, cresce e se torna tão popular que daí, infelizmente, ele, digamos assim, flerta com o Estado e prefere, de maneira geral, o cristianismo prefere o poder dos homens, o poder terreno, do que o poder de Deus. Mesmo assim, nesse período de cristianismo medieval perseguidor, intolerante, que mistura as verdades bíblicas com erros, mesmo nesse período, Deus tem os seus fiéis. Deus tem aqueles que se levantam. Nós mencionamos já nas cartas das igrejas Pedro Valdo, os valdenses. Nós temos os reformadores, que são um ponto de resistência também, Lutero, Calvino, Wesley, Wycliffe. Nós temos Hus, nós temos vários outros grupos que também não são tão conhecidos, mas também estão, Zwinglio. Nós temos muita resistência ao erro, à tradição que tenta soterrar os princípios bíblicos. E você vê a mão de Deus ali claramente junto, apoiando, dando forças. Vocês percebem, por exemplo, que mesmo no período medieval em que a Bíblia não era acessada, Ela só tinha versões em latim, que eram lidas para poucos, que não eram estudadas, não eram interpretadas, não eram explicadas. Você tinha as missas em latim, você tinha a Bíblia não acessível no idioma dos povos da Europa, por exemplo, o que era muito complicado. Os reformadores começam a traduzir a Bíblia para vários idiomas, começam a tornar a palavra de Deus acessível, o povo começa a ter acesso a isso e, portanto, começa a conhecer e a eles mesmos estudarem os princípios e a começarem a viver e a ver as coisas de uma outra maneira. Então, tudo isso vai acontecendo. Aí você vê a mão de Deus dando força e acompanhando o seu povo. E, finalmente, você vê a mão de Deus na sequência também. A partir de a partir do período do tempo do fim, 1798, 1840, 1844, você tem um grande fortalecimento do estudo da Bíblia, especificamente nos Estados Unidos, onde acontecem aqueles sinais. Nós vamos estudar mais sobre isso nos outros capítulos, nós vamos desdobrar mais isso. Mas, de maneira geral, você vê que não é à toa que isso acontece nos Estados Unidos, uma nação que ela recebe muitos imigrantes que fogem da perseguição do cristianismo medieval tradicional lá, fogem para uma nação que começa, se constitui, se estrutura como uma nação de respeito à Bíblia, respeito à liberdade religiosa. Depois vai acontecer alguns outros movimentos com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos nasce nesse contexto, em 1776, quando é efetivamente a independência
do que nós conhecemos hoje como Estados Unidos da América do Norte, ela tem um contexto muito interessante que ela abriga essas pessoas que vão com o intuito de quê? De desenvolver a sua fé baseados na Bíblia. Há o primeiro e segundo grandes avivamentos, depois você vai ter o movimento millerita, de Guilherme Miller, e muitos cristãos, milhares de cristãos que se unem e aí acabam, de alguma maneira, entendendo que poderia acontecer a volta de Jesus em 1844, isso não acontece, porém um grupo significativo continua estudando. Nós vamos estudar isso com mais calma no capítulo 10 do Apocalipse, nós vamos estudar mais detalhadamente o que aconteceu ali. E finalmente, esses são os pontos então que eu queria destacar, é o resumo. Então, para que fique bem claro, o período dos selos, o período é longo, é amplo. Imagina, da entronização de Jesus até a volta de Jesus. É um período muito longo, mas você percebe claramente, então, a proteção e o amparo e a presença de Deus, e você percebe que Deus tem os seus fiéis em todas as épocas. Tem aquelas pessoas que se mantêm firmes naqueles princípios bíblicos. E é isso que a gente precisa pensar. É isso que você e eu precisamos pensar hoje. É isso aí, né, Eliane? Muito bem, encerramos mais um capítulo, um estudo completo do capítulo 6. Lembrando que no episódio anterior a esse, nós também abordamos um pouco sobre os selos. Eu quero te lembrar que a apresentação que o Felipe usa aqui e os vídeos, eles estão disponíveis para você acessar depois, para estudo, até mesmo para compartilhar com alguém que pode estar estudando sobre Apocalipse também. Aonde você acha esse conteúdo? Lá em apocalipse.com, bem facinho, apocalipse.com. Você vai identificar ali logo na capa, na home do site, você já vai identificar essa imagem que nós usamos para identificar o curso avançado do Apocalipse. E aí lá dentro você vai encontrar a sequência dos vídeos de todos os episódios até hoje. E você também vai encontrar a opção para baixar os PowerPoints. Então, lembre-se, apocalipse.com. Eu também quero incentivar a você a dar mais uma olhada lá dentro do portal, lá dentro do site, porque você também vai encontrar bastante conteúdo interessante para complementar o estudo que nós temos aqui, né, Felipe? Com certeza, um conteúdo riquíssimo que aprofunda ainda mais, né, o entendimento de Apocalipse e de Daniel também, né? Muito bem. Quem sabe um spoiler, vamos dizer assim, do nosso próximo episódio? Começamos então o capítulo 7. Vamos dar um spoiler, né? Que nós vamos estudar, né, nesse capítulo. Nós vamos estudar o perfil de um grupo que é conhecido como 144 mil selados. E aí existem dezenas de teorias para tentar identificar quem são essas pessoas. Mas é bem mais simples do que a gente pensa. A Bíblia, ela apresenta muito claramente o caráter desse grupo. E uma coisa eu posso garantir: eles são pessoas que estão firmes com Deus. Esta garantia, esse spoiler eu posso dar. Eles são vencedores em Cristo. Agora, quem são eles? Por que é apresentado dessa maneira? Isso é uma conversa para o próximo estudo. Então tá bom, já fica o convite para você participar conosco do nosso próximo estudo, do nosso próximo episódio na semana que vem. Vamos orar para encerrar, Felipe? Vamos orar. Quero orar por você que, quem sabe, depois de ver todo esse cenário dos selos, ficou até meio, preocupado. Vai ter morte, vai ter perseguição, será que eu vou morrer? Eu sei que algumas pessoas ficam meio preocupadas com isso, né? Mas eu quero orar por você e te dizer uma coisa antes. Fique com Deus, dependa de Deus. Isso é o que nós podemos fazer. O desenrolar da história está sob o controle de Deus. O que vai acontecer conosco, ou não vai acontecer conosco, não temos como interferir nisso agora. O que nós podemos fazer e que faz parte da nossa decisão é: eu quero estar com Deus, eu quero me aproximar mais de Deus, estudar mais a sua palavra e orar mais a Ele. Vamos orar então? Senhor, muito obrigado porque a sua palavra nos dá esperança de que, apesar das dificuldades que ocorreram ao longo da história do cristianismo, em tantos séculos, em tanto tempo, em tantos lugares, o Senhor está à frente de tudo. O Senhor é aquele que guia o seu povo, não importa em que circunstâncias, o Senhor guia o seu povo. Guiou no passado, no antigo Israel, guiou o seu povo nos primeiros séculos do cristianismo, guiou o seu povo no período do cristianismo medieval, guiou o seu povo e tem guiado o seu povo desde
período pós-reforma protestante, de retomada do estudo da Bíblia, de estudo maior sobre a volta de Jesus. O Senhor tem controlado tudo, tem estado à frente. Muito obrigado por isso, Senhor. Toma a vida de cada pessoa que assiste, toda a vida de pessoa que de repente, uma pessoa que de repente está preocupada, triste, apreensiva quanto ao futuro. Não permita que ela fique nervosa, ansiosa. Dá a ela, a essa pessoa, a certeza da sua presença, o seu carinho, o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, Senhor. Que nós tomemos posse dessas bênçãos que o Senhor tem para nos oferecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém.